Você percebe que o seu filho apresenta dificuldade, por exemplo, quando ele precisa se expor, fazer a apresentação de um trabalho na escola, ou até por meio online, ou até mesmo se aproximar de amigos, de crianças que estão ali brincando, ou fazer uma pergunta para o professor quando ele não entende, ou se sente incapaz, dizer, não, eu não sou bom nisso, eu não dou conta. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre essa sensação de insegurança que muitas vezes os pais trazem e como a gente faz para lidar com isso. Vem comigo. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, tenho 4 filhos. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre essa questão da insegurança. Eu recebo muitos pais dizendo sobre os filhos, sobre essa vulnerabilidade que os filhos trazem, muitas vezes quando precisam se expor. O quanto essas crianças se sentem vulneráveis e se sentem incomodadas de se colocar ali frente ao outro, né? Às vezes a gente confunde um pouquinho com a timidez, mas o que pode estar acontecendo? E a gente precisa colocar isso em pauta e pensar sobre essa vulnerabilidade. Quando eu percebo que o meu filho ele se sente vulnerável? Esses dias eu tive um relato que eu achei muitíssimo interessante de um pai que me contou que a tia falou para o filho, né? Eles estavam num parquinho e aí a criança justamente apresenta essa insegurança e ela olhava para outras crianças brincando. E essa tia, para poder fazer com que ele se sentisse mais seguro, começou a olhar para as crianças também que estavam brincando e disse para ele, olha lá, filho, eu acho que aquele menininho tá te olhando, eu penso que eles podem estar querendo brincar com você, o que você acha de perguntar para ele? Então ela direcionou, ela disse que tinha uma criança olhando para ele e tinha mesmo, né, uma criança deu uma olhada, mas ela ajudou esse sobrinho a olhar para aquele grupo de crianças e se sentir um pouco mais seguro quando ele mostrou uma criança, entende? E disse que aquela criança poderia estar querendo falar com ele. Isso fez com que ele tivesse coragem e ousadia para ir lá e se expor e perguntar se ele poderia brincar. E ele foi, conseguiu, e foi lindo. E eu achei assim muitíssimo interessante essa fala dela, porque isso ajudou ele a lidar com aquele momento. Foi de uma delicadeza e de um cuidado muito interessante. Então a gente precisa dizer para o nosso filho que tudo bem ele se sentir assim, né? Que em alguns momentos ele vai se sentir vulnerável. E a gente pode normalizar esse sentir, de dizer, olha filho, eu também sinto. Eu também às vezes fico meio, incomodada quando eu preciso vir aqui gravar vídeos. Falar com as câmeras, colocar um vídeo no YouTube ou fazer uma reportagem para o jornal ao vivo, dizer para o nosso filho que eu também me sinto insegura. Só que a gente vai lá e faz, mesmo inseguro. A gente acredita que vai dar certo, que dá conta, que dá certo, que vai acontecer. E aí a gente normaliza esse sentir. Porque quando eu digo para o meu filho, para que eu também sinto, ufa, chega ele respira aliviado, que assim, então tudo bem eu senti isso. Se a minha mãe, se o meu pai, que é grande, que sabe tudo, que é super poderoso, sente, eu também posso sentir. E isso dá uma tranquilidade para a criança. Então a gente precisa dizer para essa criança que tudo bem ele se sentir seguro e ajudá-lo nesses caminhos para que ele se sinta cada vez mais seguro e que ele acredite nele. A gente não precisa ser essa pessoa que não sente. A gente precisa ser essa pessoa que sente junto com ele e dizer para ele o que a gente faz para se cuidar e para dar conta das situações. A gente pode dar os nossos exemplos. A gente precisa dizer para eles que a gente cuida também da nossa autocapacidade, que a gente busca meios para que a gente se sinta mais seguro, seja estudando um pouco mais, seja respirando, cuidando da ansiedade, se conhecendo, para que eu vá lá falar sobre aquilo e me sinta seguro, para que eu vá lá chegar com aquele grupo de amigos e se eles não quiserem brincar comigo, eu vou suportar isso. Então a gente vai ensinando para eles esse fazer. E a gente vai cuidando também da autocapacidade dos nossos filhos. Eu recebo muitas crianças que têm uma noção sobre aquilo que elas podem fazer muito depreciada.
né? Como assim? Ah, tia, eu sou burro mesmo, eu não dou conta de nada, eu não sou bom o suficiente. E aí, quando a gente vai começar a fazer uma investigação com essa família, a gente percebe que essa criança, às vezes, ela não pega nenhum copo d'água, porque alguém diz, não, deixa que eu pego, porque senão você vai derrubar, né? Ou não, deixa que eu faço, porque você não dá conta. Ah, sabe? Essas coisas, essas atividades do dia a dia precisam ser transferidas para a criança, são dela. E essas atividades do dia a dia vão dando para a criança a sensação de capacidade. Por isso que eu falo tanto para os pais, façam uma receita junto, ir para a cozinha é algo assim fantástico, porque a gente dá para eles essa noção de que eles são capazes de quebrar o ovo, de mexer o bolo, de fazer um arroz, enfim, de fazer um lanche, de fazer um pão. A gente vai dando para eles essa sensação de que, opa, eu posso, eu sou capaz. Se eu sou capaz de fazer até um sanduíche, até um ovo frito, eu sou capaz de ir lá e falar com o meu amigo. Mas o que tem isso a ver, Roberta? O ovo com o amigo, essa sensação de autocapacidade, ela vai se generalizando. Então, começar isso dentro de casa, a gente acreditando na capacidade do nosso filho, faz com que ele acredite. Né? Eu já fiz vários posts sobre isso. Para que o seu filho acredite nele, você precisa acreditar que ele pode primeiro. Então não adianta a gente ficar assim, não, faça agora o trabalho da escola. Você pode, você dá conta, você é bom, vai. Se a gente não deixa ele nem pegar uma água, se a gente não deixa uma criança de 10 anos nem fazer o lanche dela. Entende? Então assim, a gente precisa e mostrando para essa criança que ela é capaz em várias outras áreas da vida, né? Que ela pode sim se responsabilizar pelo material escolar, que ela pode arrumar a própria cama, que ela pode cuidar de algumas coisas da vida dela e que ela consegue. Isso faz toda a diferença. E algo que a gente precisa ter muito cuidado enquanto referência, enquanto pai, enquanto mãe, é o nosso excesso de crítica. Ah, esse desenho tá bonito, filho. Ah, mas você podia fazer melhor. Olha, esse traçado tá um pouquinho torto. Por que a gente, ao invés de falar isso, a gente não fala assim, me conta sobre esse desenho. O que ele significa para você? O que ele representa? Quando eu digo isso, eu valorizo o esforço, né? Eu valorizo aquilo que ele produziu. E aí ele vai ter condições de fazer de novo, de novo, de novo. E esse próprio treino vai fazendo com que fique cada vez melhor. Quando eu olho só para o resultado e critico e nunca tá bom o suficiente, isso vai gerando na criança uma sensação de inadequação. Eu não sou bom o suficiente. Então a gente precisa diminuir a nossa crítica, essa quantidade de crítica, lidar com aquilo que a gente considera erro de uma forma positiva, entender aquilo como um aprendizado, como um caminho, né? Como um crescimento. Não dá pra gente ficar o tempo todo olhando para uma criança de 5 anos que que derruba um copo ou que faz a palavra errada na tarefa e criticar de uma maneira às vezes tão incisiva, sabe? Não, apaga, não tá bom, não faz de novo. Poxa, como é que você derrubou esse copo? É muito desastrado. Essa criança, ela tá aprendendo, ela tá num processo, então a gente precisa valorizar e a gente precisa lidar com esse erro. Filho, olha, isso acontece, eu também já derrubei vários copos, eu já quebrei várias coisas e tudo bem, é um acidente, né? E a gente precisa normalizar isso que a gente considera como erro. A gente vive numa sociedade que busca uma perfeição, né? E que olha só para o resultado, e que não valoriza o esforço, o processo. A gente só diz parabéns quando a criança chega lá com uma nota 10. Na hora que ela tá lá sentada estudando ou lutando para aprender na aula online, que olha, eles têm feito isso aqui para dar conta, a gente não diz, filho, olha, eu sei que tá difícil, mas eu tô vendo que você tá se esforçando. Tô vendo que você tá aí, ó, dando um duro danado. Então a gente precisa olhar para isso de uma maneira diferente, né? Olhar para isso com mais acolhimento e criar esses espaços de acolhimento mesmo quando acontece o erro. E, Roberta, tá, não é um acidente, foi um erro mais grave, bateu em alguém, mentiu, xingou. Como é que a gente não vai deixar de corrigir, a gente não vai deixar de dizer que aquilo é uma coisa inadequada, que a gente não deve fazer, que não é legal, mas a gente vai dar caminhos para que a criança faça
lide com o que ela sente e tenha um comportamento diferente. Outras saídas para esse sentimento, que não precisa mentir. Por que meu filho está precisando mentir para mim? Né? Será que sou eu que não estou suportando a verdade? Né? Será que ele não tem liberdade de me dizer? Será que ele está com medo da bronca, que vai ser enorme? Né? Quando der algum problema na vida do seu adolescente lá, para quem ele vai ligar primeiro? Ele vai ligar para a mãe de um amigo, para um amigo, ou ele vai ligar para você para pedir ajuda? Para quem a gente quer que eles liguem? Para quem a gente quer que eles busquem? Então, para isso a gente precisa criar esses espaços, esses momentos de acolhimento, para que eles se sintam acolhidos no erro, na dificuldade, no crescimento, na aprendizagem. Tudo isso vai gerando uma sensação de segurança. Opa, minha mãe confia em mim, mesmo quando sai alguma coisa fora que não tá legal. Opa, meu pai, eu posso contar com ele, mesmo quando o negócio não dá certo. Isso vai gerando segurança na criança, no adolescente, para que ele lide com as situações, para que ele se exponha frente a uma turma e se um colega sorrir ou outro fazer graça, ele vai suportar aquilo, porque a sensação dele de confiança, de autocapacidade está ali sustentada por uma família, sustentada pelos seus pais, que são figuras de referência, que disseram que ele dava conta e que acreditaram nele. Então, ele não vai ser tão atingido quando um colega sorrir, ou fizer uma graça, ou apelidar. Enfim, ele vai dar conta. Para isso, somos nós que primeiro precisamos acreditar neles e mostrar para eles que é possível, que o erro é algo que acontece ao longo da vida. Esses dias eu falava com um paciente adolescente, olha, uma pessoa de 70 anos ainda está cometendo erros, né? Ainda está aprendendo. Imagina a gente com 30, o outro com 15, com 12, com 16, 20. A gente ainda está nesse processo de aprendizagem. A gente ainda está caminhando, né? E vamos estar enquanto a gente estiver aqui. Então a gente precisa olhar com mais gentileza para esses momentos e fazer desses momentos espaços de crescimento, né? Espaços em que eles aprendem e nós também, e que a gente possa ensinar para eles que eles entendam que a partir daí eles vão ter condições de fazer diferente. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com quem possa ser ajudado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. Um beijo. Fiquem com Deus.